a gente vai falar sobre esse livro, A Estratégia das Três Caixas. Também não é um livro muito comum, e esse é um foco que eu vou trabalhar no Clube Makers, que não são livros muito que as pessoas já ouviram falar, de grandes gurus às vezes, são pessoas super renomadas, mas que muita gente não conhece, nunca ouviu falar, tudo mais. Até porque tem alguns autores que só tem um livro traduzido para o português, e o restante são livros só escritos em inglês. Tá? Então, para a gente perceber que muitos realmente não são escritores muito acessados aqui no Brasil, tá? Mas são, assim, escritores sensacionais. E estou trazendo mais um indiano, que é o Vijay, né? Ele gosta que o pessoal chama ele de VG, né? Então, aí o pessoal mais conhece esse cara aí no mercado, fala esse cara, né? Mas, ó, um super... professor, tudo mais, então ele é professor, tá, da Tuck School of Business, autor do New York Times, deixa eu mostrar aqui a tela, gente, tô aqui falando, mas eu nem mostrei a tela para vocês, como assim? Então deixa eu mostrar o livro aqui, ó, né? Então assim, Estratégia de Três Caixas, aqui o modelo para fazer a inovação acontecer, então esse é o livro que a gente vai tratar hoje, né? Me empolguei aqui, nem percebi que vocês não estavam vendo a tela aqui, olha que negócio, tá? Aí o que acontece? Então, esses são alguns dos livros do Vijay, tá? Alguns não têm em português, alguns têm, tá? Eu vou falar para vocês que eu não li, basicamente, esses livros, então, mas assim, achei legal alguns temas aí, ele é bem focado em inovação, então depois eu vou dar uma fuçada mais aí nesses livros do Vijay. Tá? Então, ele é autor do New York Times best-selling, do Wall Street Journal, né? Especialista em estratégia e inovação, e foi o primeiro professor em residência e consultor-chefe de inovação na GE. Então, assim, cara, o povo que passa pela GE, a gente já imagina a consistência dessas pessoas, porque a GE tem algumas metodologias que são muito próprias, né? Então, a GE tem uma metodologia que chama Workout. É uma metodologia que, quando eu fui conhecer, eu fui procurar muita referência sobre essa metodologia e tem muito pouca coisa no mercado que fala sobre isso, porque foi um trabalho muito desenvolvido para eles, mas é uma metodologia muito legal para você otimizar processos e acabar um pouco com a burocracia existente no mercado, né? Então, é uma metodologia bem, bem legal mesmo, né? Mas muito pouco falado aqui no Brasil, basicamente, quase a gente não escuta as pessoas trabalharem essa metodologia, mas é uma metodologia sensacional, tá? E no Thinkers 50, no ranking dele lá, o VG é classificado como o primeiro em Indian Management Thinker. Olha que cara chique, né? Então ele traz um livro bem bacana e tem algumas questões que estão muito ligadas ao livro de ontem. Então, eu vou fazer algumas referências e vocês vão perceber que quem vai acompanhar essa semana, que eu vou fazer algumas referências. Ontem eu já fiz algumas referências dos livros que eu vou atuar nessa semana, e cada livro que eu trouxer, eu vou buscar fazer referências também aos outros livros já falados, para vocês entenderem que como uma coisa vai levar a outra. Então, assim, às vezes a gente lê um livro e a gente não tem a dimensão exata de alguns pontos. Por quê? Porque ele não consegue abarcar todos os pontos. E aí você vai ler um outro livro e você fala, nossa, aquilo complementa aquilo que ele estava trazendo. Então, na realidade, por acaso, esses 5 livros que eu vou trazer essa semana, eles têm uma amarração muito interessante entre eles. E eu vou fazer essa amarração para vocês entenderem aí e talvez buscar o que é mais interessante aí para vocês, tá? Então, o que o Vijay fala? Que a gente tem que gerenciar a empresa utilizando 3 caixas de tempo, que é o passado, o presente e o futuro, tá? Mas ele fala que gerenciar as 3 caixas não é um projeto, não é algo que a gente fala assim, começou hoje e a gente vai terminar daqui 3 meses, vai começar daqui 5 meses para a gente terminar no ano que vem. Não funciona dessa forma. O gerenciamento das 3 caixas, esse equilíbrio que a gente tem que buscar, é uma jornada da empresa. Então, na realidade, é um ciclo eterno. Então, é um momento que a gente sempre vai estar buscando equilibrar essa passagem de tempo, tá? Essas 3 caixas do tempo. Por quê? A gente tem coisas que tivemos no passado, nós temos coisas que estão acontecendo no presente, que a gente não pode deixar de lado, e a gente tem que pensar no futuro.
Então, todo empresário, todo líder de uma organização, ele precisa olhar para tudo isso, tá? Ele precisa ponderar. E o que é essa ponderação nessas 3 caixas? Então, ele descreve o quê? A gente tem um desafio e a gente tem que ter uma estratégia para lidar com isso. Então, a questão da caixa do passado. Muitas vezes, a gente vai ter que decidir o que a gente vai abandonar. E isso é uma grande dor para a maior parte das pessoas. Quando a gente fala também de tomada de decisão, a gente sabe que abandonar algumas coisas que estão no passado, algumas crenças, algumas coisas que nós estamos presos, é muito difícil. Mas numa empresa, a gente precisa abandonar algumas coisas. E daqui a pouco eu vou falar para vocês o que a gente deve abandonar e o que a gente não deve abandonar, tá? Então a gente tem que realmente escapar dessas armadilhas, né? E vai identificar, tá? E abrir mão de negócios, ideias, atitudes que perdem relevância conforme o ambiente se transforma. Então a gente começa a olhar no mundo que tem coisa que já não faz sentido nós termos, tá? Vamos pensar nas empresas, e eu gostaria que vocês também pensassem nas empresas de vocês, ou até na vida pessoal, porque isso aqui a gente também leva para a vida pessoal. O que não te serve mais e que você continua fazendo? Né? Vamos pensar num grande armário aí que você tem. Eu tenho certeza que cada um de vocês, se abrir o armário hoje, por mais que de repente tenha feito uma faxina há pouco tempo, vai falar, cara, para que eu preciso disso? Isso a gente não usa mais, né? E na empresa a gente também tem muito isso, tá? Do que? De chegar, guardar algumas coisas, sabe, documentos, às vezes negócios que hoje já não funcionam mais, mas a gente tem aquele apego emocional. Então, o grande problema é o apego emocional das pessoas em relação a algumas ideias, a algumas crenças. Só que o ambiente já se transformou. Então, se o ambiente se transformou, por que eu vou ficar com aquilo? Então, aquilo não faz sentido. Então, eu preciso realmente fazer um filtro nesse processo. Tá? Aí tem a questão do presente, que eu preciso manter o foco nas necessidades de curto prazo do cliente, tá? E gerenciar o quê? A empresa para que ela possa se sustentar, né? E ter dinheiro para manter o futuro. A gente falou um pouco sobre isso na aula de ontem, no ataque, que a gente está olhando para o futuro. Olha como que é engraçado, no ataque a gente falou isso, que a gente está no presente, mas a gente tem que olhar para o futuro. E a gente tem que manter uma empresa sustentável, uma empresa com caixa forte, para que a gente possa realmente investir nessa empresa do futuro. Então aqui o Vijay traz a mesma questão. Então, assim, 2 escritores, 2 estudiosos trabalham na mesma questão, né? Com palavras diferentes, de repente, com formas um pouquinho diferentes de se colocar, mas é uma questão que a gente tem que ter foco no cliente. Então, isso a gente também observou ontem. Só que assim, o que a gente vai olhar? O curto prazo para esse cliente. Porque se eu quero mudar para um futuro diferente, eu preciso continuar mantendo esse cliente na minha carteira. Eu preciso que ele traga receita para a minha empresa. Então, preciso realmente investir ainda nas necessidades dele, né? E ter realmente um plano financeiro para que eu possa o quê? Investir no meu futuro. Então, eu vou otimizar o meu negócio atual, que é a estratégia, né? Com uma máxima eficiência e rentabilidade, utilizando o quê? Inovações lineares. E a gente vai entender daqui a pouquinho o que é uma inovação linear e uma inovação não linear, tá? Que são 2 coisas que, assim, a questão da inovação, as pessoas trazem de muitas, alguns nomes, vamos falar assim. Essa inovação linear é o que o pessoal também fala de ser incremental ou de ruptura, tá? Então, na realidade, é um incremento, é uma melhoria, de repente, essa questão linear, tá? E eu vou trazer daqui a pouco um exemplo aí para vocês entenderem melhor como se faz um ou outro, né? Mas eu preciso continuar fazendo inovações, olhando para o presente, por mais que, assim, essa inovação vai sair daqui 3 meses. Aí você fala, Valéria, mas 3 meses é futuro. Ok, mas basicamente, para essa projeção, a gente está falando que é presente, porque é muito curto prazo. O futuro que a gente está falando, talvez vai ser o quê? 1 ano, 1 ano e meio, talvez menos, mas a gente precisa realmente continuar alimentando o cliente que a gente tem nessa carteira. Porque esse olhar para o futuro, talvez vai ser um outro tipo de cliente. Talvez não seja esse mesmo segmento de cliente que eu trabalho, será outro. Então, essa é uma questão que realmente eu preciso observar. E o futuro, né? Descobrir quais ideias precisam ser seguidas.
Então, eu sempre falo para as pessoas do lance da ideia e que ideia, da onde surgem as ideias, da necessidade que os nossos clientes têm, né, ou de problemas que a gente vai sanar. E muitas vezes ainda eles não estão prontos para determinadas ideias que vão sendo mudadas ao longo do tempo. Mas eu preciso olhar tendências. Então, é o que a gente falou ontem, tá? Quais são as tendências, o que o mercado está me sinalizando, o que ele está me dizendo, que são as incertezas estruturais que a gente falou ontem, e que o Vijay trata como sinais fracos. Então, as incertezas estruturais do Rancharan, ele trata aqui como sinais fracos, são coisas que de repente a gente não tem muita ideia do que pode acontecer, mas a gente está ouvindo um burburinho no mercado, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Criar um novo modelo de negócio. Tá? E utilizando o quê? Geração de ideias inovadoras aí, e a gente vai converter em novos produtos, negócios ou serviços. Tá? Então, essa é a questão da gente olhar para o futuro, observando tendências, observando eventos extraordinários, basicamente o que o Rancharan fala no livro que a gente falou ontem de Ataque, são essas coisas que vão moldar a nossa caixa de futuro. Então, olha como uma coisa acaba linkando com a outra, né? E que a gente começa a entender o que a gente tem que olhar para a gente construir o futuro, né? Então, isso aqui é uma coisa bem bacana que a gente tem que começar a perceber. E no livro, ele traz duas referências religiosas que eu achei o máximo. Achei super legal, né? Então tem uma referência indiana, né, dos deuses hinduístas aí, que ele traz o seguinte, que tem a caixa do passado, que ele fala que até tem uma empresa indiana que ela utiliza basicamente isso, porque como eles estão muito ligados a essa questão da religião, a questão do hinduísmo, então eles trabalham muito essa questão desses deuses, né? Então tem a caixa do passado, a caixa do presente e a caixa do futuro, e cada caixinha tem os seus deuses e as suas deusas. Né? Então, o que acontece aqui na caixa do passado? A gente tem Shiva, que é o deus da destruição, e ele é casado com Parvati, que representa o poder. Então, olha a questão como é bacana, gente, porque assim, a gente às vezes vai ter que destruir o passado, que muitos escritores falam como uma destruição criativa, né? Para quê? Destruir esse passado para que a gente possa ter um lugar para pensar no futuro. Que se a gente ficar preso no passado, a gente não consegue ter uma empresa sustentável no futuro. Então, isso aqui é uma coisa bem legal. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa de poder. Então, Parvati, a mulher de Shiva, ela dá esse poder da destruição, esse poder de se manter isso, né, para frente. Então, assim, é um deus e uma deusa super poderosos nesse processo aqui. E aí a gente tem os deuses do presente, né? Eu fico toda arrepiada, eu gosto dessas coisas aqui, né? Acho bem legal. Aí o que acontece? Os deuses do presente. Aí tem Vishnu, não sei nem se fala bem assim, gente, mas, né, que depois se tiver alguém que coisa me conserta. Então tem Vishnu, que é o deus da preservação, que é casado com Lakshmi, né, que concede a riqueza. Então, olha como que a questão que a gente pode observar aqui, que eu preciso preservar o presente, porque o presente me dá a riqueza para que eu possa investir no futuro. Olha que sensacional essa analogia, né? Então, assim, olha o complemento. Então, destruo coisas que não me servem mais, eu tenho o poder de fazer isso, para ter um poder de construir, de manter o meu presente e construir um futuro. E aí eu tenho essa questão da preservação, que para me trazer riqueza e construir o futuro, que é composto do quê? De Brahma, que é o deus da criação, que ele é noivo de Sarasvati, que é o quê? Que expressa a criatividade e conhecimento. Então, o que acontece? Brahma cria e Sarasvati traz toda a questão da criatividade e conhecimento para o futuro, que é basicamente isso que a gente tem que trazer. Né? Como que a gente constrói o futuro sem conhecimento e sem criatividade? Não temos. Então, essa analogia dos deuses e das deusas, eu achei, assim, sensacional. Porque, assim, é uma forma que a gente começa a pensar e, assim, depois que eu vi isso, eu falei, cara, eu nunca mais vou esquecer desses deuses e deusas, né? Então, eles vão fazer parte da minha vida, porque eu sempre vou ficar pensando, puxa, o que de repente Shiva tá me falando, Parvati tá me falando, o que de repente Brahma me traz, coisa e tal. Então, eu achei super legal essas questões aqui. E aí, tem uma
frase da Bíblia, que é de Eclesiastes 3, que basicamente representa isso também, né? Que ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Também outra frase sensacional, porque muitas vezes a gente tem um medo, e a gente vai falar, entre aspas, da destruição, mas a gente tem medo, na realidade, da perda de coisas que às vezes é puramente emocional. Não tem sentido racional mantermos, né? Então e tudo tem um tempo. Então ontem a gente falou de paciência, né? Que paciência não é ficar esperando, mas a gente também tem que ter paciência, porque tem alguns momentos que a gente não consegue fazer determinadas coisas, como tem coisas que a gente vai conseguir fazer agora. Então, eu acho que, sim, essas duas analogias que se fazem aí foi uma coisa sensacional, tá? Então, eu queria trazer isso aqui porque eu acho que fica uma coisa marcada, sabe, pra gente, de sempre pensar nos negócios, que muitas vezes a gente fica triste, que às vezes um negócio vai para falência, só que talvez estava na hora daquele negócio realmente quebrar, porque talvez ele não tinha mais sentido, né? Só que a gente pode ver que talvez esse poder que a gente tinha do passado, a gente vai continuar levando esse poder para o presente e para o futuro, né? E se a gente criou um negócio antigamente do zero, então a gente tem uma questão ainda da criação, do conhecimento, da criatividade, que pode nos levar para o futuro. E se a gente está vivo, é porque a gente consegue ter essa questão da preservação, né? Então isso pode também trazer riqueza para a gente se a gente souber trabalhar bem. Então acho que essa é uma coisa que pode ficar bem forte nessa analogia bacana que eu encontrei no livro e que eu achei, sim, fantástico, tá? E aí o que acontece, né, gente? Vamos falar um pouquinho da caixa do passado aí, né? A gente vai falar de todas as caixinhas. A caixa do passado, ele diz o seguinte: quem é incapaz de esquecer tem poucas chances de aprender. Então, vamos lembrar daquele velho ditado do lance do copo meio cheio e copo meio vazio, né? Então, se você acha que o copo está meio vazio, você tem chance, de repente, de ainda preencher aquilo com mais conhecimento. Então, essa é a questão. Se a gente lota, vamos pensar, só de coisas do passado, a gente fica tão preso no passado que a gente não consegue realmente ter um processo de aprendizado. Porque tudo que as pessoas falarem para a gente fala assim: ah, mas eu sei, eu conheço, eu já vi. Então, assim, você não dá chance de aprender algo mais, né? Então, para dar espaço para esse novo, a gente tem que deixar algumas coisas para trás aí. Uma das coisas que o Vijay fala, que é o seguinte: por exemplo, vender ativos, né? Tem muita gente que tem esse apego emocional por máquina, por prédio, por carro, por tudo que tem aí de coisas físicas, tá? E para quê? Porque, às vezes, esses ativos, eles têm um valor decrescente, que eles vão depreciando o que a gente fala dentro da gestão financeira, eles vão perdendo o valor, né? E tem ativo que demanda muito tempo da gente, e demanda mais tempo do que efetivamente receita, né? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que tem uma empresa que tem um monte de imóveis por aí. Esses imóveis não estão alugados, eles estão depreciando, eles estão se estragando por causa do tempo, pela não utilização. Dá um grande trabalho, porque você tem que ficar cuidando, tem hora que você vai ter que mandar o pintor, tem hora que você vai mandar alguém para fazer a limpeza, você tem que fazer a manutenção daquilo e não te traz receita. Então, muitas vezes é melhor você se desfazer disso. Para quê? Ter receita para investir no teu futuro, do que ficar mantendo uma coisa simplesmente para falar o seguinte: ah, é porque eu sou dono de metade dessa cidade aqui, né? Que não vai adiantar nada, porque não vai gerar receita. Então tem que desapegar. A grande questão da caixa do passado é desapego, tá? Então, de repente, tem muita coisa que pode ser vendido por um bom preço, gente, né? Então, e tem comprador externo, às vezes, que vai te dar muito dinheiro. Então, vale muito a pena, de repente, fazer isso, ok? Quando a gente fala também de a caixa do passado esquecer, não é acabar com as competências e os valores da caixa do presente, tá? O que acontece? Tem competência que é super importante nós mantermos, tá? E tem coisa também do passado que é importante também a gente manter. Então, não é sair
pegando e jogando tudo fora, tá? Então, de repente, uma competência essencial hoje, vamos pensar que é a questão de colaboração, de empatia, tá? Eu preciso jogar esse tipo de competência fora, que é um soft skills? Eu preciso jogar fora isso? Não, porque isso é algo que a gente sabe que tem uma tendência de se manter. É uma coisa que é super importante para a gente evoluir no processo criativo, no processo de inovação. Então, eu não vou jogar fora. Não é porque, agora não, agora ninguém precisa ser empático, todo mundo tem que fazer. Não, são coisas que a gente precisa manter. De repente, coisas técnicas, né? Então, tem algumas competências técnicas que também eu preciso manter. Então, ok. Agora, tem coisa que já não vale mais a pena. Então, aí eu jogo fora. Né? E a questão de valores. No livro, quem for ler o livro, ele fala que a gente tem que jogar alguns valores fora. E isso me incomodou muito no primeiro momento que eu li esse livro. Porque eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente defensora de valores. E aquilo, quando ele falou, foi meio contra um valor meu. Porque eu falo assim, gente, valor é uma base. E eu sempre defendi isso, né? Porque, para mim, assim, o que está faltando no Brasil são valores que a gente deixou para trás e o mundo tá desse jeito. Aí eu falei assim, cara, como que ele fala que joga os valores para trás? Mas é que ele separa os tipos de valores. Tem aqueles valores raiz, né, que vamos pensar em ética, honestidade, transparência, tudo mais. E outra coisa que eles chamam de valores aleatórios, que são mais ligados a crenças, a coisas que, de repente, que a gente acreditava que antigamente dava efeito e hoje não. Só que a gente ainda está preso nessa crença. Então eu falei, ok, porque as crenças a gente pode mudar, né? Agora, os valores, para mim, mexeu muito com isso. E aí eu tive que ler o livro e falei assim, cara, esse livro aqui não tá bacana, né? Mas como eu não gosto de descartar tudo do livro, porque eu acho que tudo tem alguma coisa para você tirar, eu fui em frente. Aí até o momento que ele explicou esses tipos de valores, tá? Então, também tenho essa consciência. Aqueles valores que realmente nos movimentam, que são a base da nossa vida, basicamente, porque a gente leva para a empresa isso a gente não abandona, tá? E ele até fala o seguinte, se a gente consegue manter esses valores ao longo do tempo, a gente vai ter mais sucesso nas inovações, tá? A gente vai ter mais sucesso nos modelos de negócio que a gente criar. Por quê? Porque eles têm uma solidez, tá? Agora, crenças que não servem para nada, aí a gente abandona mesmo, tá? Então, e aí ele sugere criar estruturas de proteção e competências alternativas para desenvolver as inovações não lineares da Caixa do Futuro. Então, o que acontece nesse processo? Ele fala de essas estruturas de proteção, é assim, às vezes você vai ter na tua empresa pessoas extremamente reativas, que elas não vão querer olhar para o futuro. Então, ok, eu vou criar uma estrutura de proteção de uma equipe que vai poder ter esse olhar para o futuro sem se abalar com essas pessoas que só olham para o passado ou só querem olhar para o presente. Só que isso não quer dizer que eu não vou trabalhar com essas pessoas e que elas não sejam importantes. Por quê? Principalmente alguns profissionais que vão estar focados no presente, eles têm a missão de manter a empresa financeiramente bem, para que a gente possa pegar esse dinheiro e aplicar no futuro, tá? Então é isso que ele fala, a gente às vezes vai blindar algumas equipes, para que elas não sejam afetadas pelo pessimismo ou pelo boicote de pessoas que não querem fazer esse tipo de trabalho. Só que é muito transparente isso na empresa, tá? Para que realmente as pessoas possam criar. Então essas equipes de inovação, muitas vezes, ou equipes, ele fala, ou a equipe da Caixa 3, que é a equipe da Caixa, aliás, a equipe da Caixa do Futuro, né? E é difícil para fazer uma organização admitir a hora de parar de fazer algo. Isso não é fácil, tá? Por quê? Porque realmente, igual a gente está trabalhando, a questão de alguns laços emocionais são muito fortes. E aí as decisões são muito doloridas, tá? Ontem a gente falou de obsolescência de pessoas, até esquisito, né? Porque a gente fala assim, obsolescência de coisas. Mas as pessoas também vão ficando para trás. Então, muitas vezes, eu tenho que, às vezes, trabalhar com essa questão. Essas pessoas, às vezes, estão no passado. Então, é um corte muito drástico para algumas pessoas, principalmente nas empresas familiares. Quando a gente olha para as empresas familiares, a gente percebe o quanto é maior essa dor da quebra com coisas do passado. Até porque eu já vi muitas empresas familiares, já trabalhei com muitas empresas familiares, e o pessoal fala assim, mas Valéria,
isso aqui meu avô fazia. O meu avô sempre disse que a gente tinha que fazer dessa forma. Só que aí, se vai continuar fazendo da mesma forma que o avô fazia há 50 anos, essa empresa vai para o beleléu. Por quê? Porque há 50 anos era um tipo de empresa. Né? Hoje é outra. Então a gente pode até pensar hoje que tem muita gente hoje que ainda utiliza caderninho para anotar a parte financeira. Né? E aí é uma coisa que a gente tem que deixar no passado, porque isso a gente tem que olhar para a tecnologia. Né? Então o presente, hoje o presente é uma questão tecnológica, então eu preciso passar isso para uma planilha, pelo menos, mas o ideal seria um sistema. Tá? Então isso realmente a gente começa a olhar. Tá? Deixar coisas do passado para que a gente possa ter uma renovação para o futuro. Então, por isso é importante a gente ter essa quebra de coisas do passado. E a caixa do presente? O que tem essa questão da caixa do presente? Né? Esse é um grande perigo quando as empresas estão bem, elas estão prósperas hoje. Né? Porque se as empresas, elas focam muito nessa caixa quando está gerando lucro. Então, ela está muito focada nessa caixa. E aí, o que acontece? É o grande perigo. Ela não foca no futuro. Porque, assim, sabe que aquele... O pessoal fala, né? Ah, não vamos mexer em time que está ganhando. Tá, só que uma hora esse time pode começar a perder. Então, a empresa que também está ganhando, uma hora ela pode ficar para trás no mercado. É o que a gente falou ontem sobre o livro. Então, esse é um grande perigo que tem nas empresas. O comodismo. Entrar realmente na zona de conforto. Ah, mas a empresa está super bem. E a gente viu nas consultorias agora, principalmente nessa pandemia, eu e meu marido sócio, a gente viu muitas empresas assim, que elas tinham caixa, elas estavam indo bem. Então, enquanto antes da pandemia elas estavam indo bem, elas não se mexeram. Elas continuaram fazendo da mesma forma tudo, sem pensar numa questão de futuro. Por quê? Pô, estamos ganhando dinheiro, tem caixa sossegado, a gente tem fluxo aí para algum tempo. Só que aí, por não ter olhado para isso, né, de ter olhado para coisas que poderiam fazer no futuro, quando chegou a pandemia, o caixa foi todo embora. Né? E aí? E agora para se movimentar para o futuro? Né? A gente tem um problema no Brasil, é que nós somos extremamente imediatistas. Nós queremos só ver o agora. Né? Então, agora que eu estou ganhando dinheiro, agora que eu vou gastar esse dinheiro, então não quero nem saber para o futuro, coisa e tal. Então, a gente vive numa caixa do presente, sem olhar para o futuro. Né? E às vezes sofrendo pelo passado. É isso que a vida, muitas vezes, do brasileiro. E isso complica também porque reflete nas empresas. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso realmente ter a sustentabilidade por um caixa forte hoje, na caixa do presente para sustentar o futuro. Tá? Só que eu não posso me acomodar nisso. Né? Até porque os riscos do presente são muito mais baixos, conhecidos e administráveis, do que os riscos do futuro. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Né? Então, o que a gente falou ontem das incertezas operacionais, as incertezas profissionais, né? Isso é mais fácil a gente olhar e conseguir dar uma solução. Agora, e as incertezas estruturais? Os riscos são maiores, mas a gente precisa realmente olhar para isso. Tá? E por isso que a gente fica na zona de conforto. E o futuro parece algo distante, gente, mas não é. Aqui, eu acho que grande parte aí já fez 18 anos, já faz um tempinho, né? Então, assim, eu gosto de fazer até essa analogia, porque quando a gente tinha menos de 18 anos, parece que para chegar aos 18 anos, demorou muito tempo. Parece que todo mundo chegava aos 18, menos você. Só que aí, você chegou nos 18. Quando você viu, já tinham se passado, de repente, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E você falou assim, nossa, mas já passou tanto tempo. Né? Então, essa é a questão que parece que o futuro está longe, mas o futuro não está. E para a gente construir o futuro, a gente precisa fazer decisões hoje. A gente precisa tomar decisões agora. Né? Então, isso é muito importante sempre olharmos. Né? Então, a gente está fazendo um passo hoje para construir alguma coisa lá na frente. Esse passo, ele não vai refletir, talvez daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas talvez ele reflita daqui 10 anos. Tá? Então, isso a gente realmente tem que olhar. E aí a gente tem as armadilhas da caixa do presente. Primeira armadilha é a da complacência, que é basicamente que eu falei, esse sucesso atual leva a empresa a pensar o quê? Que só basta ela fazer a mesma coisa, ela continuar fazendo a mesma coisa que ela tem feito, e aí ela vai ter sucesso.
no futuro, tá? Então, essas empresas que elas vão ver o seguinte, no passado a gente sempre fez isso, a gente tem continuado fazendo isso há anos, então a gente vai fazendo isso, e o futuro vai ser a mesma coisa. Só que aí, grande erro, tá? 90% dos produtos que existiam há 50 anos, basicamente já não existem. Né? Tem muito pouca coisa que existe, e o que existe mudou, uma configuração muito diferente. Tá? Antigamente as pessoas utilizavam chapéu. Quem utiliza chapéu hoje? Talvez tenha um mercado, um nicho. Vamos pensar assim, o pessoal que gosta de festa country, né? Hoje tem muito do pessoal aí do sertanejo, coisa e tal, mas é um nicho específico. Antigamente, basicamente, todos os homens usavam chapéus. As mulheres também usavam. Só que, e aí? Aonde foi esse mercado? Né? O mercado também que o pessoal usava bengala, né? Mas era uma coisa chique, uma coisa fina. Hoje, quem usa bengala? Só quem tem problema de saúde. Então, olha como o mercado muda essa referência, tá? Então, a gente tem que realmente não entrar nessa complacência. Se a gente fez assim, sempre vai dar certo. Não, gente. Se eu fiz assim, pode ser que em algum momento vai dar errado. Tá? Depois, também tem da canibalização. Isso aqui são líderes que acreditam que se a gente fizer um novo modelo de negócio, se a gente construir um novo produto, se a gente fizer uma outra coisa, uma inovação não linear, o que vai acontecer? Vai trazer problema para a prosperidade da empresa. Tá? Então, o que acontece? Ele pensa o seguinte, se eu montar um novo modelo de negócio, isso vai consumir todo o nosso dinheiro e aí a gente vai perder aqueles clientes, a gente vai perder outro negócio. Não, né? Eu posso construir um outro modelo de negócio, eu posso ter uma outra ideia de negócio, uma outra empresa e não necessariamente eu vou perder aquela lá. Tá? Então, talvez eu vou ter que ter equipes diferentes para trabalhar nisso. Eu vou ter orçamentos diferentes. Eu vou ter formas de trabalhar diferentes, líderes até diferentes. Né? Senão, o que acontece? Senão a gente não teria várias empresas. Né? Então, não quer dizer que uma vai comer a outra. Não. Tá? Pode se manter as duas nos dois caminhos que a gente falou ontem realmente também no livro. Então, a gente mantém nos dois caminhos, só que a gente realmente vai ter que olhar para essas estruturas. E talvez a gente vai ter que ficar olhando para as duas e terem dois líderes tocando esses dois caminhos para que realmente a gente possa ter um ajuste nesse processo aí. E também tem a armadilha da competência. Né? Que os resultados positivos do negócio central, eles encorajam a organização a investir principalmente nas competências da caixa do presente, no que está funcionando hoje. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso dar um treinamento para o pessoal de trabalho em equipe. Né? Porque o pessoal precisa trabalhar em equipe, não sei o que tal. Então, eu vou melhorar a competência do pessoal nisso. Só que, o que acontece? Eu esqueço de olhar para as competências exigidas e orientadas para o futuro, tá? Gente, e essas exigências do futuro tem muito numa questão de soft skills, tá? Realmente de competências comportamentais para o futuro. Tem algumas questões de hard skills? Tem, mas está ligado muito para uma questão tecnológica, mas só que soft skills é muito mais difícil a gente trabalhar. E aí, o que acontece? Tem muitas vezes, uma das competências do futuro, que na verdade a gente já teria que ter isso, só que pouca gente tem, e que a gente tem que começar a trabalhar com mais intensidade para que a gente possa começar a analisar melhor os dados, né? É a questão de pensamento crítico. Então, não adianta ter só o pessoal que trabalha com inteligência artificial, data science, analytics, coisa e tal, se eu não tenho alguém que também tem um olhar crítico em relação a isso, que consiga pensar sobre isso, transforme os dados em informações, transforme essas informações em coisas práticas. Tá? Então, tudo isso a gente precisa olhar. Quais as competências dos profissionais do futuro que eu preciso começar a treinar a minha equipe, porque eu já estou atrasado. Né? Quais as competências que eu, como líder, preciso realmente me treinar, porque talvez eu também já esteja atrasado. Né? Porque o futuro está aí. Então, assim, não dá para ficar esperando o mercado mudar, gente. A gente tem que mudar antecipadamente. E a hora que chega, a gente já está pronto. Né? Porque aquela questão de sorte que todo mundo fala, que guru motivacional sempre fala isso, que não existe sorte, existe preparo, mais oportunidade. Só que é verdade, né? Os gurus falam aí porque eles gostam de trazer essas coisas bonitas, mas isso é uma grande verdade, uma das poucas verdades que alguns falam aí, tá? Porque realmente eu tenho que ter preparo
E aí eu agarro a oportunidade. Se não, não adianta. Né? Eu gosto até de trazer um exemplo dessa questão de preparo, mas oportunidade é o seguinte: às vezes tem, por exemplo, uma bailarina, ela treina 8 horas do dia e não é a primeira bailarina do corpo de dança lá, do corpo de balé dela, né? Só que ela continua treinando. Ela continua treinando todos os dias, mesmo não sendo a primeira bailarina. Às vezes ela tá lá só como, né? Se acontecer alguma coisa, tudo mais, ela entra. Só que aí, talvez um dia, vai que a bailarina principal teve um problema, teve uma dor de barriga, alguma coisa, não conseguiu entrar no palco. Essa moça está preparada para assumir essa posição da primeira bailarina. E aí todo mundo fala assim: ah, foi sorte. Não, foi muito trabalho. Vou muito preparo. Então, essa questão também dos empresários, tem muita gente que fala assim: ah, mas foi sorte do cara, porque o cara, ele fez isso, virou a curva. Quando a gente falou de virou a curva ontem, só que esse virou a curva é muito preparo que se tem. É um olhar para realmente todos os detalhes, um preparo emocional, um preparo técnico, um preparo comportamental para conseguir realmente agarrar essa oportunidade, tá? Então, isso que a gente olha para a caixa do presente aí, ok? Depois, relação da caixa do presente e do futuro. Então, o que acontece? Colaboradores que são preparados e incentivados a pensarem na caixa do futuro, a pensarem lá na frente, eles vão buscar eficiência para liberar mais seu tempo na caixa do presente. Olha que interessante isso. O que isso quer dizer? Muita gente fica procrastinando a atividade, fica enrolando, falta motivação, não tem engajamento. Por quê? Porque não vê futuro. Quando você coloca as pessoas para pensar no futuro, e isso gera engajamento, tá? Amanhã eu vou trazer o livro Princípio do Progresso, e a gente vai falar sobre essa questão de como as pessoas são motivadas para criar um ambiente propício à inovação. Então, a gente vai complementar esse processo, porque a gente está falando muito de algumas questões de inovação e tudo mais, mas aqui a gente não está muito aprofundando em pessoas. Então, amanhã esse livro vai aprofundar em pessoas, tá? Então, como que a gente faz com que essas pessoas possam pensar no futuro? E pensar o futuro causa engajamento. Engajamento não é pensar no passado, não é o que você deu para a pessoa no passado. Você não engaja teu funcionário falando assim: ai, amigo, lembra da nossa festa do ano passado que a gente fez e que foi legal? O cara, tá. Isso não engaja. O que engaja? O que o cara vai ganhar ao longo do tempo, o progresso que ele faz na vida dele, tanto profissional quanto pessoal, quanto empresarial. Olha que legal. Então, a gente amanhã vai falar desse progresso que realmente engaja. Então, se eu coloco os meus colaboradores para pensarem também nessa questão do futuro, eles vão arrumar tempo no dia a dia. Aquelas tarefas rotineiras, as tarefas chatas, eles vão falar assim: putz, então isso aqui eu vou fazer rapidinho, né? Isso não quer dizer mal feito, hein, gente? Olha lá, tá? Eu vou fazer rapidinho, não vou ficar enrolando, não vou ficar procrastinando, para eu ter tempo para pensar em coisas lá na frente. Então, isso é uma coisa bem legal. E vou dar um exemplo aqui da questão da vida pessoal, quando a gente pensa na caixa do presente e não pensa na caixa do futuro. Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, trabalha em excesso para ter resultado, então trabalho para ganhar dinheiro, para conseguir as coisas e tudo mais. Só que é o seguinte, aí a gente fala assim: eu tô trabalhando tanto que eu não tenho tempo para hobby, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para fazer uma boa alimentação, porque eu estou trabalhando. E aí sabe o que acontece? Por a pessoa não fazer isso, ela não está pensando na caixa do futuro. Ela não está pensando que na velhice ela tem que ter saúde. Se ela pensa na caixa do presente, é o seguinte: eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter foco, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer isso, coisa e tal, tá? Só que eu também preciso encontrar na minha agenda tempo para fazer uma atividade física, para me alimentar melhor, para poder dormir bem, coisa e tal, porque lá na caixa do futuro eu quero ter uma velhice com saúde, eu quero sair viajando, eu quero sair fazendo coisas que eu gosto, eu quero estudar, coisa e tal. Então, o que acontece? Começa a dar valor à caixa do futuro. Tá? Então, isso que a gente se motiva, na realidade, a gente tem a motivação para o quê? Para as coisas que a gente quer no futuro. Então, olha que bacana, tá? Então, até na vida pessoal, eu também tenho que olhar para a minha caixa do passado, para a minha caixa do presente e para a minha caixa do futuro, que é a mesma forma que a gente vai trabalhar, tá? Para que realmente a gente possa aí ter motivação para fazer as coisas da vida aí. E aí, vamos falar da caixa do futuro. E o que é essa caixa do futuro? A gente trabalha com o que o Vijay chama de oportunismo planejado, tá? Procurar preparar a empresa para o futuro, que não se pode prever.
Gente, quando os futuristas, a gente tem uma categoria de pessoas que se chamam futuristas, né? E não é ninguém que tem bola de cristal, não é nenhuma mãe de Ná, tá? São pessoas estudiosas sobre tendências de tudo que está acontecendo no cenário, são coisas assim. Gente, eu conheci uma pessoa que ela é PhD em futurologia, não sei o que é, tá? Uma coisa assim, sensacional essa matéria. Eu acho uma coisa muito maluca, assim, você pensar na questão do futuro, mas analisando tendências e tal, analisando hoje o que está acontecendo, é uma coisa bem legal, tá? Mas a gente não pode prever, porque pode ser que aquilo não aconteça. Né? Hoje os dados nos ajudam muito a chegar muito mais próximo de algumas questões, mas pode ser que aquilo realmente não se fortaleça e não aconteça. Mas a gente tem que preparar a empresa para o futuro. Então, uma das coisas que a gente sabe já, que a empresa do futuro é cada vez mais de alta tecnologia. Então, como que eu me preparo para uma empresa cada vez mais tecnológica? Por isso que eu vou trazer quinta-feira para vocês a questão do quê? Da transformação digital. Né? Porque eu preciso preparar minha empresa, mesmo que seja uma empresa mais tradicional. Né? Então, isso eu vou começar a desenvolver as competências orientadas para o futuro. Então, isso é super bacana a gente entender esse processo. Né? Tem várias pesquisas que já se falam sobre essas competências do futuro e preparar para as circunstâncias que a gente não pode controlar, que é o que a gente falou de riscos. Tá? Então, quais os riscos que podem acontecer e como eu me preparo para isso? Tá? E aí o Vijay chama de sinais fracos, como eu capturo os sinais fracos que estão acontecendo para que realmente eu possa fazer as mudanças. Né? Então, o que a gente falou ontem das incertezas estruturais aí. Eles não são completos, são vagos, né? E são instáveis. Mas eu preciso olhar o que tem de anomalia, o que está tendo de uma coisa meio esquisita que está no mercado. Então, eu posso olhar para todas essas questões. E aí tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer. Tá? O sucesso atual depende de quais fatores e condições específicas. Então, vou olhar para isso. O que está me trazendo o sucesso atual? É determinado nicho de cliente, é uma falta de tal produto ou serviço no mercado, ou os concorrentes são muito ruins, então eu vou olhar para isso. Tá? Depois, quais desses fatores e condições podem mudar? Ou já mudam, né? Com o tempo, colocando desse modo o sucesso atual em risco. Então, às vezes, eu posso olhar que, de repente, o meu concorrente está mudando. Que ele fazia de determinada forma, ele já não está fazendo. Só que eu fiquei meio paradinho, não olhei para o meu concorrente. Então, isso pode ser um fator de risco. Tá? E como se antecipar e se preparar para essas possíveis mudanças, a fim de atenuar seu impacto ou até beneficiar-se deles. Então, também olhar tudo isso para que realmente eu possa fazer essa análise e já me precaver para alguma coisa. Tá? Então, também é importante buscar fazer experimentações de baixo custo, né, que a gente vê muito na questão das startups, né, para testar novos modelos de negócios. Os projetos estão repletos de incertezas, mas o que a gente tem dentro deles é o quê? Que a gente chama de aprendizado. Tá? Então, isso não tem como a gente fugir. Ontem a gente falou da questão de inovação, a questão de experimentação, hoje a gente está voltando. Amanhã eu vou falar de pessoas e também vai ter essa questão da experimentação, né? Que isso faz com que as pessoas vejam que tem progresso no dia a dia. Depois, quinta, quando eu falar de transformação digital, vocês vão ver de novo que vai falar de experimentação. E sexta, mais uma vez, com o mito do empreendedor vai falar de experimentação. Então, gente, o mundo é de experimentos, tá? E cada vez mais rápidos, cada vez mais ágeis. E que aí a gente vai ter sempre o aprendizado. Esses experimentos são experimentos controláveis, que a gente realmente tem como ter um controle sobre eles para verificar se as hipóteses são verdadeiras ou não, para que realmente a gente possa ter um resultado aí, tá? Ver algo e pensar, será que tem um jeito melhor de fazer? Né? Tem de existir realmente sempre algo melhor. A gente nunca vai atingir a perfeição, então isso é uma das coisas que o empreendedor tem que entender. Tá? A perfeição a gente não atinge, então se eu não atinjo a perfeição, eu sempre tenho uma melhoria contínua, que a gente fala do Kaizen, né? De uma metodologia japonesa, que é a melhoria contínua. Isso é inovação também. Né? Então, sempre tem uma forma melhor de existir. Agora, pode ser uma inovação incremental, ou não linear, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou uma incrementação, basicamente, uma inovação de ruptura.
né? Ou não linear, tá? Então a gente pode fazer alguma melhoria sim. E nesse momento da Caixa do Futuro, o que a gente tem que fazer em relação aos indicadores tradicionais, os KPIs, tá? A gente não pode colocar, muitas vezes, muito assertivamente métricas financeiras, porque a gente não sabe se aquilo vai rolar ou não vai rolar. Tá? Mas a gente pode utilizar marcos a serem atingidos. Então, por exemplo, daqui 3 meses a gente precisa estar fazendo tal coisa. Daqui 5 meses a gente precisa estar lançando isso. Daqui 6 meses eu preciso atingir tal nível de consumidor. Então, eu vou colocando marcos, tá? De atividades, para que realmente eu consiga cumprir um cronograma de execução. Tá? Então, muitas vezes eu não tenho métricas tradicionais financeiras. Agora, em determinado momento, que eu percebo que do aprendizado eu passei para a rentabilidade, porque aí a experimentação deu certo, eu começo a rentabilizar isso, aí eu começo a utilizar métrica financeira, tá? E, como eu já disse para vocês, uma inovação tem maior chance de sucesso quando incorpora os valores profundos e duradouros da organização, tá? Que é a CRIA, que tá lá na caixinha do passado. Então, isso fortalece, né? Então, de repente, você tem uma empresa hoje, muitas empresas já nasceram com um valor de inovação na veia dela. Então, isso consegue transformar essa empresa ao longo do tempo, porque é um dos valores que sempre está sendo batido, né? Então, a gente vai realmente olhar para esses valores mais profundos, ok? Para que realmente se mantenha, e isso a gente não vai perder, a gente vai continuar lá na Caixa do Futuro. E aí as inovações que eu falei para vocês, o que acontece? As lineares que acontecem na Caixa do Presente, que também alguns chamam de incremental, né? Que são melhorias no desempenho do modelo de negócio atual. Então, melhoria num produto, alguma coisa que a gente vai fazendo um incremento. Né, por exemplo, da Hasbro. Né? A Hasbro é uma empresa basicamente conhecida muito por jogos. Né? Eu acho que muita gente já jogou aí o Monopoly, né? Que ou o pessoal fala do Banco Imobiliário, mas o Banco Imobiliário, na realidade, não é uma vertente aí de outra empresa, mas o Monopoly, que é o que muita gente gosta de jogar, eu adoro, né? Ou o Senhor Cabeça de Batata, do lado, como chama? Do Toy Story também, né? Muito famoso. Então, é conhecido como uma questão de brinquedo, de diversão e tudo mais, tá? E aí é uma inovação linear. Então ele criou o quê? Por exemplo, uma versão temática do Star Wars no Monopoly, tá? E do Senhor Cabeça de Batata. Então é um incremento no produto, tá? Nada mais do que isso. Mas tem um público. De repente, quem nunca comprou nada, não queria comprar um Senhor Cabeça de Batata, mas a hora que viu ele vestido, de repente, de um Darth Vader, né? Falou assim, nossa, eu quero isso aí porque eu adoro Star Wars. Então ele atinge um novo mercado, basicamente, ou um novo consumidor aí. Mas nada muito diferenciado, vamos dizer assim. Agora, as inovações não lineares ou inovações de ruptura que são muito mais complexas, tá? De ruptura principalmente, né? Porque a gente fala assim, puxa, uma coisa que é um novo modelo, tá? Não é simples de fazer, mas é o que a gente tem que buscar fazer no mercado, tá? Então, vão gerar, normalmente, novos modelos de negócio. Então, outros segmentos de atuação, reinvenção de valor, uma nova cadeia de valor, como que é feita a entrega. Então, por exemplo, daqui a pouco já tem muita gente testando o quê? Basicamente, a entrega por drone. Né? Então, isso é uma ruptura de mercado. Imagina você receber na tua casa o bichinho parando no teu quintal, né? Entregando o negocinho lá. Você fala, nossa, não tem mais... Antigamente era o quê? O correio, né? O carteiro que batia na tua porta aí para te entregar algo. Então, isso é um novo modelo. Isso é um outro formato, só que tem riscos. Né? Então, isso a gente começa a olhar. E a Hasbro fez isso. Então, ele deixou de ser um fabricante de brinquedo e lançou filme, lançou programa de TV, lançou roupa, mochila, então coisas que não era da indústria dele, né? Mas criou um novo mercado, um novo segmento, pessoas que de repente nunca tinham comprado. Então isso a gente começa a olhar que tem essa inovação não linear, esse olhar para o futuro, tá? Então o que acontece? A diferença da Caixa do Presente, da inovação da Caixa do Presente e do futuro é que na Caixa do Presente eu vou fazer inovações mais a curto prazo, inovações um pouco mais simples, vamos dizer assim, para eu manter o meu cliente, tá? Porque o meu cliente também quer inovação. Então, meu cliente de hoje, ele quer ver algo diferente. Senão, ele vai embora também e vai para o outro concorrente. Agora, essa ruptura que eu tenho, tá? Que eu vou dar um salto, talvez descontínuo, para o novo modelo de negócio e talvez eu possa transformar a concorrência do setor.
Né? Então, isso é uma coisa que, vou dar um exemplo de repente de inovação não linear, o Cirque du Soleil. Né? O Cirque du Soleil, o que era um circo antigamente? O circo, daquele jeito tradicional, com a lona lá, que tinha os bichinhos mágicos, trapezistas, coisa e tal, tudo mais. Aí o Cirque du Soleil monta um novo modelo de negócio, que em vez de vender o ingresso a R$10, vende o ingresso a 150, 300, 400, 500 reais, R$1.000, né? As pessoas lotam aquilo, porque é um espetáculo totalmente diferente, que não tem animais, é meio que uma mescla de teatro com um monte de diversão lá, coisa e tal. Então, assim, isso é uma quebra de modelo de negócio, né? Que agora, infelizmente, na pandemia, basicamente, o Cirque du Soleil está quebrado, né? Não sei como que volta essa questão, porque a área de entretenimento foi uma área super né, detonada nesse momento aí, mas é isso, uma questão de um novo modelo, que no final quebrou, basicamente transformou a concorrência. Quer dizer, muita gente fala assim, Valéria, mas não quebrou todos os circos? Os circos ainda continuam por aí. Sim, a gente vê, mexe aqui, em Mogi aparece um circo aqui, coisa e tal. O pessoal vai. Só que vai continuar vendendo ingresso a 15, 20 reais, 5 reais, 10 reais nas cidades pequenas, coisa e tal. Continua daquele jeito. Então não há um crescimento. Né? Então não há um desenvolvimento da companhia assim. Não é que o mercado deixou de existir, mas ele não tem valor agregado. É isso que a gente realmente vê nesse processo. Tá? E aí tem a questão da gestão do presente e a criação do futuro. O que acontece? Os objetivos, quais os inputs a gente precisa, qual é a ênfase estratégica. Então, para garantir o gerenciamento do desempenho, o que eu preciso de input na caixa do presente? Dados claros e objetivos sobre as mudanças lineares que afetam os clientes atuais, os concorrentes atuais e as tecnologias conhecidas. Tá? Então, tudo isso, o que essas inovações lineares afetam essas questões aí. Tá? Agora, para a gente criar oportunidades na Caixa do Futuro, eu não tenho dados claros e objetivos. Eu tenho esses sinais fracos, essas tendências, essas anomalias que a gente falou ontem, tá? Sobre mudanças não lineares que podem afetar também os clientes, os concorrentes não tradicionais, os não clientes, aliás, né? Pessoas que de repente não estão no meu círculo aí de atuação, tá? Os concorrentes que não são tradicionais, tá? E tecnologias novas e emergentes. Então, eu vou olhar para essas questões, esses sinais aí, tá? E qual que é a ênfase estratégica para cada uma delas? Então, na caixa do presente, inovações lineares que contribuem para atingir as metas financeiras, melhorar as competências atuais, reduzir o risco, eliminar a incerteza e os desvios, reduzir a variância e aumentar a eficiência. Então, eu vou olhar muito para o negócio hoje, como ele está, para eu manter esse negócio, né? Não pensando que, de repente, esse negócio vai embora, tá, gente? Pode ser que eu não acabe com essa empresa, mas como eu posso mantê-la, pelo menos, por algum tempo aí, para poder manter caixa, para eu criar as oportunidades do futuro, tá? E para criar essas oportunidades lá na Caixa do Futuro, qual a ênfase estratégica que eu tenho que ter? Inovações não lineares que requerem o quê? Testar novas hipóteses, criar competências novas na minha equipe e também em mim, né? Aceitar que o risco é inerente, talvez o risco ainda é maior, porque são riscos talvez desconhecidos que eu nunca enfrentei, tá? Fazer experimentos e aprender com esses experimentos para realmente fazer essa adaptação, expandir a variância e ter flexibilidade. Então, isso tudo eu preciso olhar para o meu futuro. Tá? Então, essa é a questão da gestão do presente e da criação do futuro. E aí, a fórmula das 3 caixas requer o quê? A capacidade de pensar e agir ao mesmo tempo em várias dimensões de tempo. Gente, olha que complexo isso. Né? Não é uma coisa tão simples que a gente possa falar assim, isso aqui é bacana, amanhã eu vou jogar tudo fora do passado, eu vejo aqui o que eu posso fazer aqui no meu presente e vou viver o futuro. Não é assim, tá? Por isso que assim, o Vijay fala que não é um projeto, é uma jornada. A empresa que entra nisso, ela vai se manter ao longo do tempo nisso, porque não tem fim. No momento que você chegou no teu futuro, que na verdade já virou teu presente, você já está pensando em outra coisa lá na frente, tá? Então, isso realmente é um ciclo que a gente entra, tá? Então, a capacidade que a gente tem que desenvolver é olhar para isso. E aí, gente, eu vou deixar bem claro para vocês que muitas vezes é difícil você ser sozinho e olhar para tudo isso,
tá? Porque muitas vezes você precisa de alguém que te tire do passado, te dê um chacoalhão aqui no presente para pensar lá no futuro, tá? Ou você vai fazer isso com uma outra pessoa. Então, quando eu falo que ter um sócio que às vezes tem um pensamento divergente, ou ter sua equipe que tem um pensamento divergente e que de repente possa pensar nessas caixinhas, tá? É muito, muito interessante. Tá? Então, de repente, é realmente fazer uma dinâmica, né, de colocar assim, fingir que tem caixa, e falar assim, ó, agora a gente está numa caixa aqui, ou demarcar no chão, sabe? Isso tem alguns exercícios que a gente fala de empreendedorismo assim, esse momento você está pensando no teu futuro, então como que você planejaria o teu futuro? E aí você meio que introjeta a questão do futuro em você para pensar nisso. Então isso é super interessante a gente fazer esse exercício. A gente pode fazer esse exercício com a equipe aí, ok? E aí, a liderança. Então, ontem a gente também falou da liderança. Então, olha como que a liderança é importante, gente. Não tem jeito. Em todos os livros que eu vou trazer aqui, a liderança é fundamental, tá? Então, a gente tem esse quadro aqui, que tem alguns itens que a liderança precisa trabalhar, tanto na caixa do presente, do passado e no futuro. Então, a questão de evitar as armadilhas do passado. O que precisa se fazer? Não pensar no passado como armadilha, e sim como uma árvore que ainda dá frutos. Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma árvore lá. Né? Tem árvore eu tenho que podar. Não posso deixar a árvore do jeito que ela está lá pela vida inteira, senão daqui a pouco ela também cai. Então, eu preciso, só que tem hora que eu tenho que podar, eu tenho que tirar algumas folhas velhas, de repente eu tenho que deixar ela mais peladinha, a árvore, para ela poder dar flores e frutos maiores. Então, é como realmente estivesse trabalhando com uma árvore aí no meu dia a dia. Tá? E esquecer velhas ideias e práticas que atravancam o acesso às ideias e as ideias não lineares no futuro, então isso eu preciso olhar, tá? E viabilizar o crescimento no futuro, tá? Então isso aqui eu vejo nas armadilhas do passado. Depois, manter-se atento aos sinais fracos que podem indicar tendências de longo prazo e mudanças não lineares. Gente, tendência de longo prazo, a gente não está falando de 5 anos não, tá? Tendência de longo prazo, a gente já está falando talvez de 1 ano e meio, 2 anos, talvez no máximo 5 anos. Mas o longo prazo, antigamente, a gente falava numa questão de 10 anos, 20 anos. Não, o longo prazo hoje já está aí, tá? E aí o que a gente precisa fazer? Dedicar-se à execução eficiente e rentável do negócio atual, tá? Eliminar ruído das ideias e atividades obsoletas e criar estruturas protegidas, como equipes especiais, como eu já falei para vocês, e ouvir vozes dissonantes e externas para captar os sinais fracos e gerar ideias não lineares. Também falei isso ontem. A gente tem que ter pessoas divergentes, pessoas que de repente contestam alguns pensamentos que eu tenho, para que realmente me dê uma chacoalhada e fala, isso aqui talvez tenha que ser de uma forma diferente, tá? E criar o futuro em um processo diário e reconhecer que ele acontece agora. Gente, agora, por exemplo, são 8 horas. 8h01 já tá chegando. Então, o futuro a gente pode falar que é às 8h01? Sim, só que daqui 1 minuto ela chegou. Então, é assim que é o futuro. Tá? Então, a gente realmente tem que olhar que o futuro já está batendo na nossa porta. E aí eu preciso manter-se na otimização do modelo de negócio atual com inovações lineares, tá? Preservar o que mantém valor e relevância ao mesmo tempo que a gente se abre para o novo, e o futuro é agora, que eu acabei de falar, que é criar equipes especiais que podem recorrer à estrutura da caixa do presente, que é o que a gente falou do financeiro. Tá? Então, eu tenho uma equipe especial que está pensando no futuro. Essa equipe especial, às vezes, vai ter que fazer um protótipo. Esse protótipo, que é uma experimentação, ou vai fazer um MVP, tá? O que acontece? Que é o mínimo produto viável, que é um teste de mercado aí, vai precisar de caixa. Né? Caixa que a gente está falando de dinheiro. E esse dinheiro vai ser fornecido por onde? Pela empresa hoje. Então, por isso que eu falei que tem que estar saudável. A gestão financeira passa muito fortemente para isso, tá? A empresa que não tem uma gestão financeira forte hoje, vamos dizer assim, fica cada vez mais difícil dela pensar no futuro. Por quê? Porque ela vende o almoço para comprar janta. E empresa que está vendendo o almoço para comprar janta, não tem como pensar no futuro, né, gente? Está pensando já no próximo passo aí, e aí fica muito mais difícil de ver um pouco mais a longo prazo. Então, por isso que a gestão financeira é essencial no negócio. Aí tem a questão do experimentar e aprender sempre. Então, experimentos de baixo risco, fundamentados em dados concretos e com foco no curto prazo, aqui na empresa atual. Né? Então, essas inovações lineares, de incremento.
tá? De repente eu tenho a máquina, então eu já tenho uma máquina que eu posso já só fazer alguma coisa a mais e botar isso na linha de produção, que não vai me custar muito alto. Então isso eu posso pensar, né? Eu posso propor mais um serviço que de repente não vai ter um aumento de custo. Então são essas questões das inovações lineares aí, tá? E os experimentos são incertos. E seu sucesso só pode ser avaliado pela aprendizagem que geram. Então, por isso que eu preciso realmente ter essa disposição de esquecer um pouco algumas coisas do passado e buscar aprendizagem. E reduzir riscos, testando validade de hipóteses cruciais, ratificando, ajustando ou desistindo. Gente, não é porque que eu faço um experimento que o negócio vai dar certo, tá? Porque muita gente me fala assim, ai, Valéria, eu vou experimentar, aí vai dar certo, né? Não, pode ser que você vai ter que desistir. E também uma das habilidades do líder é o quê? Saber desistir. Saber falar assim, aqui, bicho, já deu tudo errado, então aqui a gente vai parar para a gente não gastar mais dinheiro. Tá? Então tem que ter um limite. Ou eu ratifico e falo, poxa, isso aqui foi bacana e eu continuo. Então tudo isso eu preciso fazer essa análise. Tá? Então administra o investimento de forma racional, então também tem que ter cuidado. Porque às vezes eu já encontrei equipes de inovação que os caras são doidão. Tá? Tipo, eu tenho dinheiro para gastar, eu vou sair gastando, vou experimentar aqui. Experimento não é fazer uma coisa na maluquice. Experimento é pensar nas hipóteses, fazer um teste de mercado com o mínimo custo possível, tá? E aí verificar se aquilo retorna ou não. Não é sair gastando dinheiro que nem maluco e testando 1000 ideias. Então, quando a gente fala também da inovação, que a gente tem que deixar a equipe errar para aprender, também não é ficar assim, toda hora errar, que você é bonzinho, gente, vamos errar. Não. Por que a gente errou? Né? A gente errou por causa disso. Puxa, mas isso aqui daria para ser evitado? Não, isso não daria para ser evitado, porque a gente nem teria ideia que isso poderia acontecer. Ok. Então, o que a gente aprendeu? Esse é o processo de inovação. Não só sair errando sem a Deus dará, sem ter aprendizado, tá? Porque o erro, ele vem para a aprendizagem da equipe, ok? Praticar o oportunismo planejado, para desenvolver a resiliência diante, realmente, da mudança, né? Então, já planejar a forma de ver essa oportunidade, não deve ser estática, a gente deve se adiantar às mudanças, avaliar continuamente a relevância das ideias e atividades, beneficiando-se das oportunidades, tá? Então, muitas vezes, uma ideia que era válida ontem mesmo, hoje talvez não seja, né? Então, isso tudo, gente, o passado também é assim, viu? É um dia anterior, às vezes. Não é um passado de 5 anos, 10 anos, não. Às vezes está aí, foi rapidinho. Tá? Construir novas habilidades e competências e experimentar para se preparar para as mudanças, né? Que a gente já falou bastante. E, por último, investir energia no cavalo que você pode controlar, para influenciar o cavalo que você não pode controlar. Então, ele dá esse exemplo. De repente, você está numa charrete lá, numa carruagem, tem um cavalo que você controla e tem um cavalo que não controla. Então, tem um cavalo que você está indo lá, que ele está indo no teu caminho, o outro está querendo ir para o outro lado. Como que fica uma empresa desse jeito? Como que fica uma carruagem sendo conduzida por um cavalo doidão do cavalo que dá para você controlar? Não controla. Então, assim, aquilo que não dá para controlar, então, talvez seja muito risco. E aí eu tenho que abandonar, tá? Aquilo que eu consigo. E o controle, gente, as pessoas às vezes falam da palavra controle, é como se você pudesse fazer um microgerenciamento de todo o processinho. Às vezes não dá, mas que você consegue monitorar, tá? Que você consegue ter fatos observáveis, comprovados. É isso que a gente fala do controle. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. E aí, o que acontece? Forças que ameaçam são relativamente previsíveis, né, no presente, economia, mão de obra, mudanças regulatórias. Então, quem acompanha o cenário consegue olhar para isso. Tá? Depois, caixa do passado, decisões difíceis sobre o que abandonar, que a gente também já disse, e o do futuro. A inovação parece caótica, mas ela baseia-se na experimentação que tem fatores controláveis, que eu falei para vocês, que dá para a gente monitorar, dá para a gente entender, e o acúmulo ordenado de aprendizado, tá? Então, é isso que a gente olha nesse processo, tá? Então, agora há pouco eu estava vendo uma reportagem da Infomoney sobre a Tesla, né? E eu não sabia. Então, olha como que é uma coisa assim, que aí eu não sei o que tem na cabeça do Elon Musk, né, cara, porque aquele cara lá não dá para saber. É um cara fora da curva, mas eu não sei se ele é um gênio ou se ele, de repente, é um lunático, né? Então, assim, ainda é uma pessoa que eu não consegui decifrar, né? Mas o que acontece? O Elon Musk, a Tesla, na realidade, não ganha dinheiro com venda de carro.
né? Eles vendem com um processo que existe nos Estados Unidos, que se você vende algo que não é poluente, você começa a ter créditos, você recebe dinheiro, aliás, tem uns créditos lá de não poluição, tudo mais, e você pode comercializar esses créditos, né? Como a Tesla só trabalha com carro elétrico, então ele tem muitos créditos. Tá? Só que cada indústria precisa ter uma meta de crédito. E se elas não têm um crédito, vamos pensar assim, a Volks, tá me faltando crédito, o que pode ser feito? Então a Volks vai lá e compra da Tesla esses créditos. Né? A Toyota, vai lá e compra, só que também tem um limite para você comprar. Né? Então, você tem que ter um limite para você comprar, um limite que você tem que produzir. E aí, o que acontece? Juntando as montadoras, elas vendem mais de 10 milhões de carros por ano. A Tesla só vende 500 mil. Então, quer dizer, a Tesla não ganha dinheiro com o automóvel, ganha dinheiro com esses créditos. Então, hoje, a caixa do presente deles é isso. Né? Tá ganhando dinheiro com esses créditos não poluentes. Agora, o que acontece? Várias empresas estão nos projetos de carro elétrico, né? A Audi está forte, a Toyota está forte. Então, tem muitas empresas que estão muito fortes já. E aí, elas daqui a pouco, talvez não comprem mais os créditos da Tesla. E aí? Se você tem um negócio que gira em relação a esse tipo de receita, o que acontece se você perder isso? Se você fabrica carro, mas teu carro não tem a qualidade dos seus concorrentes. Tem várias questões de qualidade da Tesla que o pessoal tem falado, coisa e tal, e que não atende. E aí, como que fica a tua indústria? Como que fica a tua empresa? Né? Então, essa questão que hoje o presente está dessa forma. Eu tenho certeza que o Elon Musk talvez tenha estratégia para isso, já está pensando no futuro, coisa e tal. Mas eu, Valéria, né? O que eu pensaria nisso? Gente, a empresa está desse jeito. E aí? Né? O que eu vou abandonar do passado? O que eu vou pensar na caixa do futuro? Então, é esse exercício que a gente precisa fazer constantemente, tá? Para que realmente a gente possa ter sucesso nos negócios aí. Ok. Gente, estou terminando o conteúdo aqui para vocês de hoje. Então, mais um conteúdo que eu trago, né? Quem não segue ainda, então segue lá, clube.makers, que eu sempre vou trazer dicas de livros aí, vou fazer umas lives aí legais, de repente, com pessoas aí que podem falar sobre livros também.